Eu tô o dia todinho que Deus deu, o dia inteiro, esperando para gravar esse vídeo. Ó o barulho. O editor que lute. O dia todo para gravar, mas já são já passa das 4 horas e a luz do apartamento não vai ficar legal, então já dei clareza para minha mente, já falei com a minha mente, já expliquei, eu preciso sentar para gravar, entendeu? Mas não tá rolando, então o editor que lute, seja o que Deus quiser. Vamos torcer para na hora de renderizar o vídeo. A gente tem que rir, né? Enfim, Marcão solta a vinheta. O vídeo de hoje eu quero falar, eu tenho vários assuntos para falar. E eu tenho ciência, eu tenho noção de quão importante está ficando a nossa jornada nesse canal. E eu sinto o tempo todo as ideias martelando na minha cabeça. E o tempo todo uma cobrança interna, principalmente uma cobrança minha, sabe? De fazer a coisa acontecer. Aí você tem que falar de tal assunto, entendeu? Tá uma loucura. E cada dia que passa vai tomando mais forma, mais clareza. E eu sinto que tá ficando um escopo bem legal. Por mais que me deixe apreensiva e nervosa às vezes, porque tem muitos conceitos que precisam ser passados, que são complexos, e eu tenho uma missão, que a missão que me foi dada, que eu tento e me questiono todos os dias se eu vou conseguir. Não pensa você que está sendo fácil, tipo, você sentou, abriu o vídeo, clicou, sei lá por quê, que né, não tem explicação nem por quê. Você sentou, viu o vídeo e está achando que é só uma coisa aleatória, que é, mais um vídeo. Não, cada vídeo que eu sento para gravar tem todo um contexto por trás, tem toda uma mensagem que precisa ser passada, tem todo um um pré-planejamento espiritual, vamos dizer assim, e que é muito complexo. Então, assim, são coisas que eu preciso explicar de uma maneira simples, porque é necessário, como se o algoritmo do universo quisesse mais mentes, processando essas informações, para ela poder se desdobrar de maneira diferente, porque do jeito que tá, não tá bom, do jeito que tá ruim, entendeu? Então a missão, a grande missão é essa, é passar essas informações para frente, esses conceitos de que é você que desdobra a realidade. E nada do que você está fazendo não vai ter uma relevância se você não tiver um entendimento por trás de que é você que está co-criando 100% de tudo o tempo inteiro, e ter essa ciência traz uma autocobrança muito forte para mim, e eu acho que para todo mundo que está envolvido no projeto. Então, é complexo, mas precisa ser passado. Então, tem algumas barreiras que ainda precisam ser rompidas, e quando eu falo isso, estou falando especificamente de mim também. Estou falando de todo mundo que está à minha volta. Quando a gente tem esse conhecimento, toda a nossa estrutura de realidade, tudo à nossa volta, fala o tempo inteiro com a gente, pelo menos é assim que eu estabeleci uma comunicação muito clara com o meu eu superior, com meus outros eus, e assim, cada dia que passa vai ficando complexo. Nesse vídeo eu quero falar sobre o poder das narrativas, que é um vídeo que já foi gravado milhões de vezes dentro da minha cabeça. Eh, eu quero mostrar para vocês como esse conceito ele é interessante, e como a partir deste conhecimento, se você conseguir entender o que eu estou querendo passar nesse quesito de um poder que uma narrativa tem, toda a sua história ela pode ser reescrita, ela pode ser reestruturada, vamos dizer assim, porque tudo vai partir da perspectiva que o observador, que é você, está tendo sobre si próprio. Então, assim, você vai precisar olhar para a sua história, e aí eu vou dar um exemplo meu para ficar mais claro, e aí eu quero que o meu exemplo nada mais é uma maneira de você fazer isso com a sua história, porque isso tem muito poder, tem um poder oculto inimaginável, assim, que você, se você entender isso, vai mudar muita coisa, vai desdobrar muita coisa a partir deste entendimento. Então, por favor, fica aqui, se inscreve no canal, deixa o like, toda aquela coisa que todo mundo já sabe. Deixa o seu comentário, eu adoro responder comentário aqui, todo mundo que entra aqui eu respondo, e espero que continue assim. Então, a partir deste ponto de que a gente cria 100% da nossa realidade, tudo que nos aconteceu
E aí você pode pensar, se eu crio 100%, então tem coisas que eu não gosto, que foram desnecessárias ou que foram ruins enfim, que eu não gosto. Você está polarizando essa parte do seu aprendizado. Porque tudo que acontece aqui nada mais é do que um aprendizado e um grande ensaio de desapego. Estava conversando isso com uma amiga minha, como aqui tudo à nossa volta mostra um grande desapego. A gente tem que estar sempre não, a gente está sempre se renovando o tempo todo, em questão de tudo, sabe? De persona, em questão de quem nós somos, em questão de as pessoas que nos rodeiam, se faz sentido ou não, e nas coisas que a gente usa, que hoje pode fazer sentido, amanhã já não faz mais, e como tem entidades que ditam isso, né? Vamos falar de moda, vamos falar de mídia, vamos falar de veículos de comunicação, e, enfim, você vê como tudo se transforma e tudo acaba sendo muito simbólico em alguns pontos, porque, na verdade, o que está se transformando são as mentes, e aí, consequentemente, a realidade vai se moldando. A gente está caminhando para uma coisa muito artificial ultimamente, e isso é um tanto perigoso, mas não deve ser encarado de uma forma assim muito ruim, sabe? De tipo, meu Deus, tudo vai ser digitalizado, enfim, não é bem por isso. Mas, embora seja uma ideia perigosa, ela pode ser vista e deve ser vista de uma maneira assim crescente, de uma maneira benigna, de uma maneira que seja nossa aliada e não o contrário, porque da maneira que a gente está caminhando, a forma como as coisas estão se desenrolando, parece que está indo tudo para um caos, sabe? Parece que está indo tudo para uma coisa que está totalmente equivocada, onde o homem vai ser escravo da tecnologia e o homem já está sendo, né, escravo da tecnologia e não está usando a tecnologia a favor dele. Isso é uma ideia perigosa. Mas nada mais é do que o poder de uma narrativa. Por isso que eu convido você, primeiramente, né, nesse vídeo, a olhar para a sua história e a entender como você vem enxergando a sua própria história, porque isso faz toda a diferença. Uma vez que você tem na sua mente que você cria 100% da realidade e que tudo foi criado para você, e uma vez que você fala, mas isso foi uma coisa ruim, eu não gostei, não é possível que eu tenha criado isso para mim, entenda o melhor e o pior conceito desse jogo, que se você não está jogando conscientemente, tem alguém jogando por você. Não existe você ser só o NPC. O NPC também vira uma peça do jogo de alguém. Então, se você não assume o seu protagonismo na sua vida, se você não assume o que você veio fazer aqui, se você não entende e não assume e não lapida os seus talentos, né, nesta realidade, ele vai ser usado por outra pessoa ou você simplesmente vai ser enterrado. É uma coisa bem pesada de se dizer, uma coisa bem, se você não trabalhar a sua maturidade, você acaba ficando refém dessa informação e ficando muito triste, mas não é o intuito desse vídeo. O intuito desse vídeo é mais um te chamar a atenção, um te perguntar o que você está fazendo a cada dia que passa, a cada hora que passa, qual é o seu intuito aqui, o que você veio fazer aqui. Então, assim, qual é o meu papel diante desta realidade? O que eu vim aprender? Com quem que eu vim me desenvolver? E qual a narrativa que está gerindo a minha vida? Qual a narrativa que está fazendo você desenrolar no espaço-tempo? Então, assim, você está se vendo como uma vítima? Você está se vendo como o herói, né? Uma história tem todos esses personagens. Tem a vítima, tem o herói, tem o vilão, tem o figurante. Então, assim, esse vídeo é mais uma chamada de atenção para esse detalhe. Quem você é na série da sua vida. Você tem uma série ou você está só fazendo figuração na vida dos outros? Parece uma brincadeira, uma coisa boba, mas é uma coisa que tem tanto poder que quando você entender intrinsecamente que poder é esse, você deslancha em várias áreas, várias coisas vão se desdobrando e você vai entendendo, você vai falando, caraca, estou entendendo porque isso está acontecendo. E junto com isso, não necessariamente tudo são flores, tá? Já vou falar que nem tudo são flores. Então, assim, junto com esse conhecimento, vai vir também muitos testes de clareza, sabe? Quando você fala assim, não, beleza, eu vou assumir o meu protagonismo, a partir de agora eu entendi que sou eu que estou criando tudo, eu entendi que todas as narrativas têm poder. E aí eu vou chegar na parte que eu queria. Eu sempre conto a história da minha vida, contava de uma maneira muito vitimista. Então, assim, eu saí de casa muito cedo, saí de casa
muito cedo, com 19 anos, e foi assim, isso foi crucial para o meu aprendizado. Anos depois, muitos anos depois, especificamente 3 anos atrás, um rapaz fez meu mapa astral, um cara que eu nunca vi na vida e que eu encontrei o trabalho dele na internet, mandei meu mapa para ele e ele achou esse aspecto no meu mapa e ele falou, eu lembro nitidamente do que ele disse, ele falou assim: "Nossa, para o seu desenvolvimento, espiritual, como pessoa, mental, tudo, foi crucial, ou era crucial que você saísse de casa cedo. Então eu vejo aqui que você saiu de casa muito cedo. Isso é uma coisa que aparece nitidamente aqui para mim. Eu achei aquilo muito incrível, porque a partir de então, toda vez que eu tive a oportunidade de contar a minha história, eu sempre me via contando, e foi uma virada de chave mesmo, sabe? Porque eu sempre contava, não, porque eu saí de casa cedo, porque eu não tinha um bom relacionamento com os meus pais, porque como eu não gostava muito de ir para a igreja, então tinha um clima muito estranho dentro de casa entre eu e os meus pais. E assim, não era uma coisa muito, sabe, não era uma coisa muito legal, não era uma coisa muito amigável, né? Minha mãe me xingava muito por conta disso, falava que eu era endemoniada, enfim. Águas passadas que hoje eu consigo olhar e achar engraçado, porque eu entendo que tem todo um propósito por trás. Tinha um propósito, que era tipo assim, e me incomodar a ponto de a minha eu não conseguir ficar ali e falar, não, filha, você vai usar essa energia vital, você vai usar essa força, essa juventude. Que engraçado como as coisas são. Hoje eu olho para trás e eu sinto um pouco de falta. Eu sinto um pouco, não, eu sinto muita falta dessa Sâmia, sabe? Que eu parecia que antigamente eu não tinha medo das coisas. Então eu simplesmente enfiava a cara e ia. E eu não sei se foi porque teve muito aprendizado, alguns aprendizados que foram meio duros, que eu achei um pouco desnecessários, sabe? Mas o meu outro eu entende que não teve nada desnecessário. Foi exatamente na medida que tinha que ser. Só que isso exige uma visão muito madura. Então, quando foi que eu entendi o poder da narrativa? Quando depois de posse dessa informação do mapa astral, ele falou isso para mim, isso foi crucial, tal, e engraçado, né? Uma pessoa estranha olhar o seu mapa e ver aspectos sobre você que, na verdade, são seus e que falta só um pouquinho de maturidade e conhecimento para você acessar. E ele fala para mim, não, foi necessário você sair, tipo, que mostra que não tinha como você evoluir da maneira que você tem que evoluir se isso não tivesse acontecido. E a partir de então eu mudei, tipo, alguma coisa dentro de mim virou a chave, não conscientemente, porque aí veja, um belo dia estou eu lá contando a minha história para alguém, e sempre quando chegava na parte de não, porque eu fui expulsa da minha casa, e os meus pais, eles, né, só simplesmente mandaram eu embora e tal, e eu tinha que me virar sozinha, e eu trabalhava no telemarketing, eu sofri muito. Eu inverti. Na hora que eu estava contando isso, o observador que mora dentro da minha cabeça foi muito sucinto. Eu lembro nitidamente do cliquezinho da chave. Eu tinha finalmente, eu estava passando as mãos na chave, achei a chave certa e girei. Foi exatamente isso que aconteceu. Porque eu lembro que uma voz falou dentro de mim, mas por que você está contando essa história desse jeito? De novo. E aí, no meio da minha fala mesmo, eu tive aquele insight poderoso dentro de mim que falava: por que você está contando essa história assim? Essa história não é assim. Conta a história direito. E aí eu lembro que eu comecei a contar a história, e aí isso foi crucial para mim, porque aí eu cresci, foi difícil. Aí, claro, eu também não ia mentir, falando, nossa, foi maravilhoso. Eu me lasquei bastante. Eu me ferrei muito, muitas coisas foram muito difíceis, mas não, mas eu contei de uma maneira que eu me senti uma pessoa forte, eu já me senti não uma vítima, oh meu Deus, coitada de mim. Eu me senti uma protagonista da história. Me senti uma pessoa mais capaz, sabe? Uma pessoa mais poderosa, que é o que eu me sinto hoje quando eu conto a história. Mas se eu olhar para a Sammy de antigamente e olhar para essa Sammy, eu vou ver a diferença nítida entre elas. E foi graças a essa viradinha de chave que eu estava pronta. Eu estava conseguindo escutar, sabe? É um momento que você está tão conectado com o seu outro eu, seu eu superior. Deixa aí, Marcão, nos cards, caso você se interesse de ver esse vídeo, porque esse vídeo está muito bom. O meu eu superior nitidamente falando comigo e falando assim: você não pode mais contar essa história assim, conserta isso, por favor. E como isso foi só um exemplo, um pequeno exemplo de como essa entidade que sou eu conversa comigo e como me manda insights o tempo todo. E hoje não tem mais aquilo de eu não sei o que fazer. Sempre eu sei o próximo passo a fazer. Às vezes pode estar tendo uma resistência de mim para mim mesma. Isso aí é fato, entendeu? Isso aí
não tem nem o que ser discutido. Mas dizer assim que se sente perdida, que não sa isso aí dura pouco tempo, sabe. Se acontece, dura pouco tempo, graças a essa conexão que eu tenho e a esse entendimento das narrativas. Então, assim, todas as narrativas, a gente precisa aprender o que eu tenho feito e o que eu sempre aconselho as pessoas e eu quero passar para você nesse vídeo. Sempre tente entender o que está por trás da narrativa. Qual que é a cereja do bolo atrás daquilo? O que a pessoa que está contando a história está tentando te transmitir? Então, assim, você senta para ver um filme de terror, o que você está querendo alimentar o seu subconsciente? Você senta para ver um filme triste, por que você está querendo alimentar seu subconsciente com aquele tipo de narrativa? Quando você conta a história da sua vida, ou quando você escuta um amigo ou uma pessoa contar a história da vida, você consegue rastrear o porquê. Você consegue rastrear e entender por que aquilo está sendo dito daquele jeito, se você tivesse essa sensibilidade, sabe? Eu sempre fui muito sensível, só que isso é uma qualidade que veio, uma qualidade que também pode ser um defeito, que veio comigo, mas também pode ser desenvolvido em qualquer pessoa, desde que ela tenha essa informação, sabe, do poder que uma narrativa tem. Então, de você sentar na frente de uma TV, de você rolar um feed e conseguir colocar esse filtro de o que essa narrativa está passando para mim, o que essa pessoa está falando, qual o intuito desse filme com essa narrativa. Tudo isso é muito sutil e é muito poderoso. Então, desde que você tenha essa informação e você queira mostrar e educar para sua mente, a nossa mente, já disse algumas vezes, precisa ser educadinha, como se fosse uma criancinha, novinha. Não adianta você espernear com ela, entendeu? Você tem que entender os padrões dela, observar e rastrear até o fim. De onde veio esse pensamento? Por que eu penso assim? A partir de então, se você não sabe a resposta, você pode simplesmente perguntar para o seu subconsciente, sem pressão, sem agonia, sem ansiedade, entendeu? Pergunta que ele responde. Eu também tenho experiência nisso, de fazer uma pergunta muito sutil e simplesmente ficar antenada no que está vindo, porque simplesmente a resposta sobe do seu subconsciente, do seu inconsciente para o subconsciente, para o seu consciente. A resposta ela vem. E você tem que estar muito pronto, muito no momento presente para poder captar e poder conseguir decifrar o que precisa ser decifrado para você desbloquear aí, digamos assim, seu próximo nível. Eu espero que esse vídeo tenha feito sentido para você. Se você ficou até aqui, deixe o seu like, deixe o seu comentário, deixe sua dúvida. Enfim, esse espaço é seu. Deixe o seu dislike também. É importante você interagir, tá bom? Muito obrigada por tanto. Muito obrigada por estar aqui. E eu acho que é isso. Beijo. Até o próximo.